Legal, abra comigo em Apocalipse, capítulo 2, por favor. A gente está continuando nessa série Ao que Vencer. Lembrando que essas cartas às igrejas, é Jesus escrevendo à igreja, ou corrigindo a igreja, ou exaltando a igreja, para que eles pudessem chegar até o final. O desejo de Deus é com que a gente chegue até o final de cabeça erguida. Esse é o desejo para mim e para você. O desejo de Deus é com que a gente experimente tudo aquilo que Ele tem para nós, e a gente passe pelas dificuldades de cabeça erguida, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E a gente já falou sobre a igreja de Éfeso. A gente falou, não é que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja morna, e o que Jesus estava falando ali, a igreja de Éfeso, era: vença essa mornidão que está entre vocês, vença a mornidão. Depois nós vimos a igreja de Esmirna, e Jesus está falando para a igreja de Esmirna: vença a perseguição, continue firme até o fim. Ainda que alguns de vocês sejam mortos, Jesus, a igreja de Esmirna, diz: eu ressuscitei dentre os mortos. Então Jesus estava sempre afirmando uma característica sua. E eu quero ver com você hoje a igreja de Pérgamo, para que a gente vença, para que a gente entenda mais um obstáculo que nós temos que vencer. Jesus estava escrevendo aqui a igreja de Pérgamo, através do apóstolo João, que teve essa revelação, e ele diz lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12, ele diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, diga: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pérgamo era uma cidade destaque. Pérgamo era o centro da idolatria do leste. Enquanto Roma ficava de um lado, e o imperador em Roma, Pérgamo ficava no leste, e era o centro da idolatria no leste, era o centro da idolatria ao imperador. Então, se as pessoas não estivessem em Roma, elas iriam a Pérgamo para adorar o imperador. Era uma cidade onde tinha uma biblioteca vasta, um centro de conhecimento muito grande. E foi erguido ali um lugar, um trono, chamado trono de Satanás, um altar a Zeus, que era também utilizado para adorar o próprio imperador como Deus. Você já sabe disso da história. E esse trono de Satanás, gente, era... o que falava esse trono de Satanás? Que estava ali no meio de Pérgamo. O trono de Satanás fala da influência satânica sobre a vida das pessoas. E você sabe que o objetivo de Satanás, a Bíblia diz em João capítulo 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O trono de Satanás estava firmado naquela cidade, em Pérgamo, e o objetivo era roubar, matar e destruir. Satanás, gente, como é que ele governa sobre a vida das pessoas? E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Satanás governa a vida das pessoas pela carne. Você sabia que ele já foi destituído de toda autoridade sobre as nossas vidas?
Ele não tem mais autoridade sobre a minha vida nem a sua vida. Mas toda vez que nós entramos na esfera da carne, nós entramos na esfera da influência maligna. A Bíblia diz quando Adão pecou, e você sabe que Deus virou para a serpente e disse: você vai comer do pó. Você sabe que Salmo diz que nós fomos feitos do pó. Então a gente entende que Satanás, ele se alimenta, a pastora ele já explicou isso para a gente, Satanás se alimenta da carne, de toda a atitude carnal. Ele ganha força na nossa vida com as atitudes carnais. E Pérgamo era uma cidade carnal, que valorizava a idolatria, que valorizava a imoralidade. Pérgamo era o centro da imoralidade. E no centro dessa cidade existia uma igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Gente, Satanás ele vai tentar parar a mim e a você, nos influenciando a viver pela carne. Enquanto Satanás tentou parar a igreja de Éfeso com mornidão, enquanto Satanás tentou parar a igreja de Esmirna com perseguição, ele tenta parar Pérgamo com a carne. E isso são obstáculos que a gente tem que ir vencendo na nossa vida todos os dias, para que a gente possa chegar no final e declarar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. São os obstáculos que a gente tem que enfrentar. Mas nós devemos nos lembrar que enquanto o diabo é o nosso adversário, Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso advogado. Jesus está com a gente. Você vê em todas as cartas que Jesus se apresenta para a igreja: olha, eu estou com vocês, olha, eu tenho as 7 estrelas na minha mão, eu estou conservando os seus líderes, olha, eu sou aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então vocês não tenham medo da morte, porque eu mesmo venci a morte. Jesus está sempre se apresentando. Na nossa vida a gente começa a experimentar isso. Jesus está sempre se apresentando, mesmo em face às tribulações, mesmo em face às dificuldades. Então a primeira coisa que Jesus faz, ele se revela à igreja. Só que nessa ocasião de Pérgamo, Jesus se apresenta de uma forma muito forte. Enquanto em Éfeso ele fala: eu sou aquele que está conduzindo os seus líderes, eu sou aquele que está sustentando os seus líderes, eu ando no meio do candeeiro, eu estou presente na liderança. Enquanto ele falou para Esmirna: olha, eu sou aquele que ressuscitou, para a igreja de Pérgamo ele pega um pouquinho mais pesado. Para a igreja de Pérgamo, aí no verso 12, diz: ao anjo da igreja em Pérgamo, ele escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E essa expressão, espada afiada de 2 gumes, é Jesus se apresentando de uma maneira forte e penetrante. Olha só o que diz Hebreus aqui, acompanha comigo na tela. Hebreus capítulo 4, verso 12, verso 13, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Jesus estava se apresentando como essa espada, a espada a quem nós vamos prestar contas, a espada que faz separação entre a alma e o espírito. É a única coisa que é capaz de dividir e de mostrar na nossa vida o que é carne e o que é espírito. É a palavra de Deus. Quer saber se você está andando na carne ou no espírito? Vai na palavra. Vai na palavra. Vê o que a palavra de Deus diz concernente aos procedimentos da nossa vida. A palavra de Deus, ela é capaz de fazer essa separação para que a gente descubra quem é que está governando a nossa vida. Se é a alma, ou os seus pensamentos e os seus desejos, ou o espírito fortificado pela palavra.
Por isso que a gente não pode se desviar da palavra. Por isso que Deus disse para Josué, não se desvia dessa palavra, nem de dia nem de noite, fica com ela, nem para a esquerda, nem para a direita, fica com ela. Porque é ela quem vai fazer o seu caminho prosperar. É ela que nos assegura a vitória no dia a dia, é a palavra. A palavra de Deus nos enche, a palavra de Deus nos dá alegria. A palavra de Deus é o nosso fundamento, Salmo 119, aleluia. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, é a palavra de Deus. A palavra, ela é expressa no Salmo 119 como uma paixão do salmista, porque sem ela a gente não consegue viver. E Jesus está se apresentando à igreja de Pérgamo, eu sou essa espada, eu sou essa palavra, que faz separação entre os que são da carne e os que estão no Espírito. Essa espada de 2 gumes, gente, representa o poder da verdade, que convence e converte para a restauração, ou convence e condena para a punição. Vou dizer isso mais uma vez. A espada de 2 gumes representa o poder da verdade, que convence e converte para a restauração, ou convence e condena para a punição. Olha só, Jesus aqui em Apocalipse capítulo 19, diz assim, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Não tem papinho com Jesus, ele é a verdade. Não dá para convencer, Jesus, mas se eu fizer dessa forma, eu acho que dá para você dar uma abençoada. Não, ele é a verdade. Com Jesus é preto no branco. Com Jesus é ou não é. Seja a nossa palavra sim, sim ou não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus é essa testemunha, o fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Os restantes, verso 21, foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo. O mesmo que é fiel, o mesmo que é verdadeiro, é o mesmo que julga. É o mesmo que julga. É Jesus Cristo. E o que nos julga? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o que faz separação entre a carne e o espírito. Jesus está se apresentando aqui, gente, como um juiz. A figura dele sentado num cavalo branco é a figura dele ser um juiz, de julgar as nações. Para quê? Para que a gente se arrependa e no final das contas a gente saia como vencedor. O intuito, mais uma vez eu falo, o intuito de Jesus escrever para as igrejas é para que a gente se arrependa, ou corrija, ou continue, mas no final das contas, eu e você saiamos como vencedores. Esse é o intuito de Jesus, ele não quer que você se perca. Jesus te ama tanto, gente, que ele não quer com que você se perca. Ele vai falar palavras difíceis de correção para você, para que você corrija, para que eu corrija, e a gente consiga ver a luz do caminho. Tanto que ele te ama, tanto que ele te valoriza. A Bíblia diz lá em Hebreus que ele disciplina a quem ele ama. Quantos aí continuam amando Jesus? Aleluia. A segunda coisa que Jesus faz é afirmar a fidelidade da igreja. Ele se apresenta como um juiz. Ele se apresenta como aquele que julga todas as coisas. A segunda coisa que Jesus faz é afirmar a fidelidade da igreja de Pérgamo, em meio à tribulação que eles estavam enfrentando. No verso 13, se você ainda não fechou sua Bíblia, Apocalipse 12, 13 diz: conheço o lugar em que habitas.
Onde está o trono de Satanás? Eu sei que aonde você está não é fácil. Talvez você esteja enfrentando alguma situação no seu trabalho, na sua casa, e você diz: pastor, você não sabe o que eu estou passando. Fui colocado nesse trabalho aqui, não tem nenhum crente aqui, eu estou sozinho. E Jesus vira para essa igreja e fala assim: eu conheço o lugar aonde você está. Ele não diz assim, vai levando, ele diz assim: o lugar onde você está é o trono de Satanás. É o cão chupando manga, aleluia. É o bicho pegando, eu sei, eu entendo onde você está. E que conservas, olha só, olha como é que ele começa a exaltar essa igreja. E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé nos dias de Antipas. Antipas era o bispo aqui de Pérgamo, e ele chama Antipas de minha testemunha. Ele cita Antipas para que seja um exemplo para essa igreja. Antipas era a minha testemunha, era o meu fiel. Antipas foi morto, foi torturado, foi jogado num caldeirão quente. Antipas foi até o final, e Jesus exalta Antipas dizendo: ele é a minha testemunha, ele é o meu fiel, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse lugar onde eles habitavam, como eu disse, era um lugar de idolatria, de imoralidade. Eles estavam conservando o nome de Jesus, ou seja, nesse lugar existiam discípulos de Jesus. Nesse lugar existiam pessoas que mantinham a fé, a doutrina de Cristo, que não abriam mão. Nesse lugar, eles criam em Deus e se relacionavam com Ele. A palavra ainda era forte no meio deles, ao ponto de Antipas ser morto por causa da sua fé. Então olha só, gente, Jesus está afirmando que Ele nos dá o poder que precisamos para nos mantermos fiéis no meio de uma cultura hostil e imoral. Dá para se manter descontaminado. Dá para se manter descontaminado. Mas depende de um posicionamento meu e seu. Depende de um posicionamento meu e seu. Depende de nós rejeitarmos as coisas erradas e abraçarmos as coisas de Deus. Depende de nós. Depende de nós. Como diz a canção. Não vai depender do outro. Ah, porque fulano não faz. Ah, porque... Mas nós estamos fazendo? Nós estamos escolhendo? Jesus está falando: eu ajudo vocês. Eu conservo vocês. No meio de uma cultura hostil e imoral, eu estou com vocês. Onde é que eles erraram, gente? Apesar de manterem a fé, apesar de conservarem o nome de Jesus, onde é que eles erraram? Verso 14 e verso 15. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quem é que eram esses dois grupos? Primeiro a gente tem que falar que esses dois grupos eram pertencentes, os balaamitas eram pertencentes à tribo de Israel, a nação de Israel, era gente de dentro. Os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, que era um diácono da igreja, ou seja, o negócio está vindo de dentro, não está vindo de fora, está vindo do meio deles. Isso me chamou a atenção. Ambos ensinam, tanto os balaamitas como os nicolaítas, ensinavam a perversão da doutrina da liberdade, que estava tudo bem se participassem em festas imorais, debaixo da pretensão da liberdade cristã. Olha só o que diz Judas, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único, soberano
e Senhor Jesus Cristo. Pessoas que se envolviam dentro da igreja, ou dentro da nação, e pervertiam a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Ambos os grupos, tanto os balamitas como os nicolaítas, ensinavam o que é chamado de antinomianismo. O que é o antinomianismo? O antinomianismo é a crença errônea de que o Evangelho nos liberta da obediência a padrões morais específicos. Ou seja, acabou esse negócio de obediência, não precisa mais obedecer. O antinomianismo significa que o Evangelho nos liberta da obediência a padrões morais específicos, sustentando que a salvação é dada como um presente pela fé. Quantos aí concordam que a salvação é um presente pela fé? Mas você vê como é que Satanás vai entrando. Ela diz, não gente, a gente concorda, a gente concorda, a salvação é pela fé. Mas se é pela fé, já não precisa de obediência. Se não precisa de obediência, não há necessidade de se arrepender. Esse era o ensino que a igreja estava aceitando dentro dela. Pessoas que eram cristãs, pessoas que eram discípulos de Cristo, pessoas que conservavam o nome de Jesus e a doutrina, mesmo em meio às dificuldades. Essa doutrina foi entrando. A doutrina de Balaão ensinava que podiam participar de orgias que aconteciam nas festas dos templos, que foi o que aconteceu em Números 25. Já a doutrina dos nicolaítas pregava distorção da liberdade e da graça, ou seja, uma vida sem restrição no que tange aos desejos da carne. Você está na fé, aceitou Jesus, então você pode fazer o que você quiser, em nome desse evangelho. Era isso que estava entrando na igreja. Ei, acho que parece com alguma coisa que está acontecendo. Eu lendo uns livros de Tozer, 1900 e lá vai vovô garoto, mesma coisa. Está lá ele falando sobre a deturpação da liberdade da graça. Ei, nós somos livres em Cristo Jesus para vivermos para Cristo, não para fazer o que a gente quiser. O homem nunca foi criado para fazer o que ele quisesse. Por isso é que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sei se você já parou para pensar nisso. Ele só podia comer da árvore da vida, daquilo que Deus tinha. Por quê? Porque no momento que ele comesse da árvore do bem e do mal, ele podia dizer o que era bom e o que era mal. E o Satanás estava botando isso para ele, não pode comer, não tem problema não. Você vai se tornar conhecedor do bem e do mal. E uma vez conhecedor do bem e do mal, a gente se julga autossuficiente para dizer o que é bom e ruim para a nossa vida. E Deus estava falando, não coma dessa árvore, deixa que eu digo para você, deixa eu dizer para você o que é bom para a sua vida. E quando Deus vai criando, lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Ele vai criando tudo bom. Cria o primeiro dia, chama de bom. Cria o segundo dia, chama de bom. Inventa o pudim, chama de bom, aleluia. Ele vai criando, sabe por quê? Porque com o que Deus está criando, toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem do Pai, vem do céu, vem dEle. Mas o homem decidiu comer da árvore do bem e do mal, porque ele queria dizer para ele, eu não quero que Deus me governe mais, eu tenho capacidade de dizer o que é bom, o que é ruim. Eu achei interessante nisso, depois de ficar pensando, eu estava meditando, poxa, uma igreja que conhecia Deus, uma igreja que eram discípulos de Cristo. Eu achei interessante essa partezinha, tens aí no meio de vocês. Eu fui dar uma olhada nessa palavrinha, tens aí, é a palavra erro, e a palavra erro no grego dá a entender que eles tinham uma amizade. Essa palavra tens aí, não é a pessoa que entrou no nosso meio, e entrou e chegou, não. Vocês fizeram uma amizade com os nicolaítas. Alguns de vocês fizeram amizade com os balamitas. E o interessante da amizade é que na amizade você dá espaço para ser influenciado. Não vai achando que todo mundo no Facebook é teu amigo, não.
Se você chama alguém de amigo, é porque aquela pessoa, ela tem o poder e a autorização para te influenciar. Esse é o verdadeiro amigo. Amigo a gente tem poucos. É amigos mais chegados que o irmão. Amigos a gente tem poucos. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser seletos naqueles que vão nos influenciar. Eu e você precisamos escolher quem pode nos influenciar. Nós precisamos, nesse sentido, ser seletivos. Até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Na amizade, você convida para entrar sem checar precedente. Seu amigo bate lá na sua porta, você nem pergunta o que está fazendo. Fala aí, cara, entra aí. Ah, tá aí, entrou. Eu me lembro uma vez na África do Sul, estava com um amigo meu, ele estava servindo a um outro pastor, e aí ele estava na casa desse outro pastor, ele falou, pô, cara, chega aí, meu pastor quer te conhecer, coisa e tal, parará. Tu acha que eu fui entrando na casa dele? Ele me checou, cara. Pô, cara, o pastor te checou, aí fez um montão de perguntas para saber quem tu era, para entrar na casa dele. Porque a gente não pode abrir a porta do nosso coração para qualquer pessoa. Presta atenção no que eu estou te falando. Esse foi um dos erros da igreja de Pérgamo. No meio da necessidade, no meio da tribulação, eles estavam se abrindo para pessoas que estavam invadindo a igreja. Pessoas impuras, que se diziam crentes. Era, portanto, uma igreja comprometida, onde alguns confessavam o nome de Jesus, mas que tolerava e que faziam amizade com a carne. Na amizade damos mais intimidade, ao ponto de acharmos que isso aí é pequeno demais para ser considerado pecado. Não, isso aí é pequeno demais. Uma vez veio um rapaz fazer um gabinete aqui comigo, você vê que a vida é destruída, da igreja. E aí ele veio falar, pastor, estou fazendo isso errado, papapá. E quando eu errei, fui procurar meus amigos da igreja. O que meus amigos da igreja fizeram? Levaram ele para beber. Encheram a cara dele. E depois ficaram postando a foto dele bêbado. Da igreja. Hashtag fica a dica. Da igreja. Conversando com o pastor Wesley hoje de manhã, ele me deu uma frase. Cara, que frase maravilhosa. Num livro que ele leu. Ele falou o seguinte: integridade e caráter não nos isentam de nos desviarmos doutrinariamente. Às vezes porque a pessoa que está aqui na plataforma é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de integridade, mas nem isso nos isenta de nós nos desviarmos doutrinariamente. E toda vez que a gente entende, a pessoa é de caráter, é íntegra, e a gente foca somente na integridade, no caráter da pessoa e não vai chegar na palavra, a gente pode errar, como essa igreja estava errando com os balamitas. Ei, Satanás, você sabe disso, a pastora ele fala, Satanás não vem chegando mostrando a foto dele de chifre. Ele bota uma peruca, loura, nada contra, de cachinho, uma auréola. A Bíblia diz que ele aparenta, ele se disfarça de um anjo, ele não vem chegando com dente de vampiro. Não, rapaz, bota uma dentadurazinha, coisa e tal, vem com a fala mansa, vem chegando. Você viu ali que a gente vem falando? É pela fé mesmo. Mas, cara, você precisa mesmo se manter assim? E é com isso que a gente precisa prestar atenção, gente. É muito interessante, Gálatas, 1 Coríntios capítulo 5, verso 6, diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Eu estou falando para vocês, gente, a amizade, ou para quem nós nos abrimos, tem um poder muito grande de influenciar a nossa vida. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios capítulo 5, ele diz no verso 9, escrevi que não vos associeis com os impuros. E Paulo tem o cuidado de explicar que os impuros aqui não são os que estão no mundo. Porque Paulo fala, se fossem os que estão no mundo, a gente não tinha propósito aqui nessa terra. Ele tem um cuidado de falar isso. Ele fala,
escrevi que não vos associeis com os impuros. Mais para frente ele diz, dizendo-se irmão. Paulo é enfático, expulsai. Não se associem a eles. Viu que a conduta da pessoa é aquela mesma conduta fora da palavra? Foge, outro sim, das paixões desse mundo, diz Paulo a Timóteo. Gente, a gente está vivendo numa geração, e a nossa geração não é nada comparado a Pérgamo. É um negócio doido, Pérgamo. Não é nada. A gente tem que saber identificar, a gente tem que pedir a Deus sabedoria para a gente poder identificar com quem nós devemos nos associar. E Jesus está sendo enfático aqui para Pérgamo. Estou vindo com uma espada. Estou vindo para julgar. Jesus estava abertamente declarando guerra contra o pecado. Eu peguei alguns exemplos na Bíblia. Só alguns. Questão de Sansão e Dalila. Estamos falando de amizade. Para quem a gente se abre. Sansão e Dalila. Você conhece a história de Sansão e Dalila? Sansão foi ali, coisa e tal, parará, piriri. Aí testou a primeira vez, não aconteceu nada, matou uns. Aí chegou na segunda vez, entrou na tenda, papapá, pipipi. E na terceira vez ele já estava o quê? Abertão. Ao ponto de Dalila, falou, não, qual é o teu segredo? Ele estava lá, falou, minhas madeixas. Ele se abriu. E foi a derrocada dele. Não precisava ter passado por aquilo. O segundo exemplo, Josafá. Você lembra de Josafá? 2 Crônicas 20, maravilhoso. Josafá buscou a Deus. Josafá botou um jejum, todo mundo, papapá, olha, você não vai precisar lutar. Josafá estava ali com Jesus, aleluia, estava ali com Deus. Parceirão, sabia do que ele precisava. Vou buscar a Deus. Deus em primeiro lugar. O que Josafá faz um pouquinho mais para frente? Se associa com o rei de Israel. Rei do povo de Deus. Se associou com o rei de Israel. Se abriu, gente. Foi uma das grandes perdas de Josafá. Perdeu um montão de navio. Se perdeu um navio, perdeu gente. Porque ele fez uma aliança com quem não devia. Roboão, que desprezou, lá em 1 Reis 12, desprezou o conselho dos sábios para aceitar o conselho dos seus amigos. Por fim, Salomão. O homem para quem Deus aparece 2 vezes. Quantas vezes Jesus apareceu para você? Pastor, se ele aparecer de noite, cruz credo, Deus que o livre. Apareceu para Salomão 2 vezes. Daquele jeitinho, daquele coração, Salomão. Pode me pedir o que você quiser, meu filho, que eu vou te dar. E Deus tinha uma estratégia para o pessoal. Não se associem com os outros povos, porque Deus sabia. Não se associem. Não estou falando para você não viver no meio das pessoas. Pastor, meu amigo, meu marido é incrédulo, ou as pessoas do meu trabalho. Não estou falando para você não conviver. Eu estou falando para você não se associar. Foi o que Salomão fez. Não se associe. E Salomão foi. E não sei se eu sou com um, não. Foram 1000 logo, para fechar a conta. A Bíblia diz que as suas esposas o influenciaram. Final das contas, Salomão, que teve uma experiência com Deus, estava adorando Astarote, o Deus das suas esposas. E a Bíblia diz, olha só que coisa triste. 1 Reis, capítulo 11, verso 4, diz de Salomão que o seu coração não era de todo fiel, como do seu pai Davi. Que coisa triste, uma pessoa que começou bem, terminou mal, por causa de associações erradas. Jesus aqui estava abertamente declarando guerra contra o pecado. Olha só o que diz Tiago, capítulo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus, é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Sermos amigos do padrão do mundo é ser inimigos de Deus, gente. É jogar no time contra. E eu não quero jogar no time contra. Nós queremos jogar no time de Deus. Ele nos convida para a gente jogar no time dele. Ou seja, essa aqui foi uma frase que eu guardei no meu coração. Um pastor, aqui eu servi na África do Sul, disse: Deus só pode te livrar dos teus inimigos. Ele não te livra dos teus amigos. Às vezes a gente está sofrendo, porque a gente fez amizade com alguma coisa errada. Deus vai falar: cara, como é que eu posso te livrar se você está se apegando àquilo ali? Se você não quiser mais, é hora de declarar inimizade contra aquilo. E você saber que Deus só pode te livrar, Ele tem o poder. Ele tem o poder e a capacidade, Ele quer. Ele só pode te livrar dos seus inimigos. Ele diz: se meu povo me ouvisse, eu de pronto lhe abateria todos os inimigos. Esse povo estava usando a carne, gente, para abusar da liberdade que tinham. Eles estavam transformando liberdade em lascividade. E lascividade nada mais é do que demandar liberdade sem limites. Abra lá comigo em Gálatas, por favor. Quando entendem que Jesus, para a igreja de Pérgamo, está chamando a atenção deles. E está chamando a nossa atenção para esses últimos dias. É sério. Gálatas capítulo 5, verso 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Quantos aí podem dizer que são livres em Cristo Jesus? Vocês foram chamados à liberdade. É o que o apóstolo Paulo está falando. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que é a carne? É a força de uma mentalidade natural, sem a influência do Espírito controlando as nossas ações. Ou seja, a carne é tudo aquilo que a gente faz que não tem a influência do Espírito. Eu acho interessante o que Susana Wesley, a mãe de John Wesley, de Charles Wesley, ela diz o seguinte: olha só, tudo que enfraquece o seu raciocínio, prejudica a ternura da sua consciência, obscurece o seu senso de Deus, ou tira o seu gosto por coisas espirituais. Em resumo, se alguma coisa aumenta a autoridade e o poder da carne sobre o espírito, para você, aquela coisa se torna pecado, por melhor que seja em si mesmo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Era basicamente o que Susana Wesley estava falando. Se aquilo que você está fazendo, ao invés de jogar para os braços de Jesus, está te tirando dos braços dele, por melhor que seja, é pecado. Está fazendo você errar o alvo, simples assim. Está fazendo você errar o objetivo da nossa vida, e o objetivo da nossa vida é Ele. É nos deleitarmos nele, é nos gloriarmos nele, é darmos glória para Ele. Esse é o objetivo da nossa vida. Tudo aquilo que tira esse objetivo, seja o que for, seja o mais simples que seja, é pecado. De forma simples. Gostei muito. Obrigado, Susana. Aleluia. Deus é uma pessoa séria, gente. O que Jesus está querendo trazer aqui para a igreja? Deus é uma pessoa séria. Eu acho interessante, outro dia eu estava ouvindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, e ele está falando isso. A gente tem que compreender, quando a gente estuda um pouquinho de teologia, e você entende os atributos de Deus, você entende que a gente não consegue dividir os atributos de Deus. Deus é. Deus é tanto amor como Ele é severo, como Ele é justo. Ele é tanto aquele que perdoa, como aquele que julga. Ele é, diga, Deus é. O que acontece é que a gente tenta escolher o melhor atributo com aquele que a gente quer se relacionar. Nessa hora aqui eu acho que o melhor fica só com amor. E Jesus está falando: cara, calma aí, o meu amor vai se manifestar através da minha correção agora com você. Ah não, Jesus, só queria que você passasse a mão na minha cabeça, eu estou tão triste.
ai Jesus, se fizer assim vai me colocar para baixo. Não, é Ele quem levanta. Da forma como Ele faz, Ele te levanta. Ele não te arrasa. Ele quer que você seja salvo e chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o objetivo. Tudo aquilo que Ele faz é para que nós possamos ser salvos. E no final das contas, diz o apóstolo, a salvação das nossas almas. Deus é uma pessoa séria. Deus é uma pessoa que não brinca com o pecado. Deus é uma pessoa que não tolera a carne. Não dá para ficar jogando meio a meio. Ele não tolera a carne, ponto final. Ele tem padrões bem definidos. O livro de Levíticos mostra isso para pastor. O livro de Levíticos é tão chato de ler. É porque o livro de Levíticos mostra que Deus é uma pessoa séria. Se nós queremos nos relacionar com Deus, nós devemos nos relacionar da maneira dele, não da nossa maneira. Então ele deixa claras instruções sobre como a gente se relaciona com ele. É claro que ele mostrava para o pessoal da velha aliança de maneiras de sacrifícios, que era isso que ele tinha estabelecido. Tudo apontando para o sacrifício de Jesus. Não dá para se relacionar com Deus se não for através de Jesus. Não dá para se relacionar com Jesus se não for através do Espírito Santo. Está tudo ligado, gente. E para a igreja de Pérgamo, o buraco está sendo mais embaixo. Eles estão deixando qualquer pessoa entrar e serem influenciados por qualquer pessoa. Aqui não, violão. Aqui não, Satanás. Você não vai fazer isso na minha vida. Por isso que Antipas foi morto. Porque ele disse, aqui não. Na minha vida não. Gálatas capítulo 6. Verso 7, verso 8. Um pouquinho mais para frente diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção, morte. A carne gera morte. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. E toda vez que nós semeamos para o Espírito, nós conhecemos uma característica de Deus. Porque a vida eterna é essa, João 17, que te conheçam a ti. Então toda vez que a gente age no Espírito, a gente percebe um pouco mais de Deus. Toda vez que a gente responde ao Espírito, a gente conhece mais de Deus. Toda vez que a gente responde ao Espírito, a voz de Deus começa a ficar mais clara e mais alta na nossa vida. As obras da carne então geram morte. Acompanhe aqui comigo na tela Romanos capítulo 8, uma leitura longa, mas eu peguei na Bíblia amplificada em inglês, traduzida. Diz assim, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que vivem e não andam segundo os ditames da carne, mas pelos ditames do Espírito. Pois os que são segundo a carne e controlados, olha só, e controlados pelos seus desejos profanos, fixam a mente e perseguem as coisas que satisfazem a carne. Mas os que são segundo o Espírito e são controlados pelo desejo do Espírito, fixam suas mentes e buscam aquelas coisas que satisfazem o Santo Espírito. Aleluia! Agora a mentalidade da carne, que são os sentidos e a razão, sem o Espírito Santo, é morte. A morte que compreende todas as misérias que surgem do pecado, tanto aqui como daqui em diante. Mas a mentalidade do Santo Espírito, essa mentalidade que está em nós, é vida e paz agora e para sempre. Isso é porque a mentalidade da carne, com seus pensamentos e propósitos carnais, é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus e na verdade não pode. Então aqueles que estão vivendo a vida da carne, atendendo aos apetites e impulsos da sua natureza carnal, não podem agradar ou satisfazer a Deus, ou serem aceitáveis para Ele. Mas você não está vivendo a vida da carne, você está vivendo a vida do Espírito. Se o Santo Espírito de Deus realmente habita dentro de você, eu gosto disso, direcionando e controlando você. Não tem nada melhor do que a gente ser controlado pelo Espírito Santo. O homem, ele quis perder justamente esse controle, quando ele pecou. Gente, a melhor coisa é você ser controlado pelo Espírito Santo, você ser guiado pelo Espírito Santo, é deixar a direção na sua vida na mão dele. Mas se alguém não possui o Santo Espírito de Cristo, continuando, ele não é dele, ele não pertence a Cristo, não é verdadeiramente um filho de Deus. Mas se Cristo vive em você,
Ainda que seu corpo natural esteja morto por causa do pecado e da culpa, o espírito está vivo por causa da justiça que ele lhe imputa. Porque se viverdes segundo os ditames da carne, certamente morrerás. Mas se pelo poder do Santo Espírito você estiver habitualmente, olha só, habitualmente, vai bater o Baalamita, vai bater o Nicolaíta, habitualmente, não quero, não rejeito, a palavra de Deus não diz isso, busca na palavra, busca aconselhamento na palavra, habitualmente, olha a rotina, olha o batidão que o pastor Hélio sempre fala, habitualmente matando, tornando extintas, amortecendo as más ações provocadas pelo corpo, você genuinamente viverá para sempre. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A exortação então aqui, gente, para Pérgamo é clara: arrepende-te, volta, arrepende-te, e se não, venham a ti sem demora. E contra eles quem? Contra essas pessoas que estavam vivendo essa vida dissimulada, de libertinagem. Contra eles, Jesus não está falando aqui contra todos vocês, contra eles, as pessoas que estavam fazendo amizade com o mundo, as pessoas que estavam fazendo amizade com essas doutrinas, contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. João capítulo 6, verso 63, na NVI diz que o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. Nós vimos em Romanos que a carne é morte. João está dizendo, a carne para nada se aproveita. As palavras, olha mais uma vez a palavra, olha a palavra que sai da boca dele. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Isso deve gerar uma mentalidade na gente. O homem carnal não consegue viver no espírito porque os seus pensamentos são carnais. O homem carnal não consegue viver no espírito porque os seus pensamentos são carnais. Então o que a gente tem que fazer? Romanos capítulo 12. Temos que renovar a nossa mentalidade continuamente. Quanto mais você renova a sua mentalidade, mais forte ela se torna contra um engano. Contra um engano. Não tem fórmula, gente. É viver na direção da palavra. E a palavra diz, renova a sua mente. Renova a sua mente. Conhece Jesus. Conhece a pessoa de Jesus. Arrepende-te. Jesus estava dando oportunidade para eles. A gente vai ver em junho, vou pregar as quintas-feiras de junho, e a gente vai ver a próxima igreja, que Deus dá tempo para eles se arrependerem, eles não se arrependem. Jesus está dando aqui para a igreja de Pérgamo, arrepende-te, eu quero salvar vocês, eu quero que vocês experimentem essa vitória. Mas nós precisamos voltar a nossa atenção para Ele, voltar tudo aquilo que nós somos para Ele. À medida que você alimenta o seu homem interior, é a medida de força que você terá para resistir aos desejos da carne. Vou dizer mais uma vez. À medida que você alimenta o seu homem interior, é a medida de força que você terá para resistir aos desejos da carne. Você sabe, se você não come, seu corpo fica fraco. É simples assim. Estou me sentindo tão fraco. Igual com Elias. Elias estava se sentindo fraco. Aí veio o anjo e fala, come. Come, se alimenta da palavra. Efésios capítulo 6, verso 10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer resistir? Se alimenta da verdade. Pastor, eu não consigo me controlar. Quando eu já vi, minha boca já estava aberta, já saiu. Vai para a palavra, se enche da palavra. Provérbios está cheio de dica para você. E para mim. Aleluia. Provérbios diz, boca fechada não entra mosca. Não disse que provérbio que era. Os provérbios chineses. A Bíblia diz que peca quem é precipitado. Se alimenta da palavra. Quanto mais você der vazão à palavra, colocar a palavra para dentro,
mais você vai ver que a sua atitude vai se... Ei, muda ontem a maneira como você fala. Ah, quando eu já vi, já falei. Não, fala para você mesmo. Fala para você mesmo. Domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio. Eu consigo. Mas a gente dá mais atenção aos ditames da carne. A carne diz para a gente, você não consegue. A carne diz para você, é assim mesmo. Gabriela, eu nasci assim. É assim mesmo, vai. É assim, você sempre cresceu assim. O que é que vai te mudar agora? O Espírito Santo em nós é mais forte do que a natureza da carne. É mais forte. O fruto do Espírito é mais forte. Quantos aí nasceram em Cristo Jesus? Então você já tem isso dentro de você. Você já tem amor, alegria, paz, paciência. Agora, à medida que eu coloco para dentro, à medida que eu alimento o meu homem interior, é a medida de força que eu tenho para resistir. Estou dando a dica para você. Se você está se sentindo fraco, talvez seja porque você não tenha se alimentado o suficiente da palavra. Você sabe, você faz jejum, sua carne fica fraca. Aí a pessoa vai, cai no outro erro. Come tudo. Equilíbrio. Bota a palavra para dentro. Fala aí para 2 pessoas. Bota a palavra para dentro. Estou terminando. Gálatas capítulo 5. Volte aí um pouquinho. Gálatas capítulo 5. Ei, ninguém está dizendo que é fácil não, gente. Mas é possível. A carne milita contra o espírito. É uma luta. Você está na luta todo dia. A pastora fala MMA do espírito. Vai ganhar quem estiver mais preparado, gente. Gálatas capítulo 5, verso 16 a 25 diz: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, e a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Jesus está alertando a igreja para que você e eu possamos herdar o reino de Deus. Ele está dizendo, vocês estão dando vazão à igreja, a igreja de Pérgamo, vocês estão dando vazão à carne, e no céu não tem carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito significa que nós estamos no ambiente do Espírito. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Mas Paulo vai adiante. Ele diz, não basta viver no Espírito, nós precisamos andar no Espírito. A palavra andar aqui no grego, stoireio significa andar no ritmo do Espírito. Sabe aquela marcha? E aquilo ajuda os militares a marcharem, todo mundo junto. Stoireio significa isso. Stoireio significa que tem uma batida. Não é você quem dá a batida. O apóstolo Paulo aqui em Gálatas diz que andar é andar na batida do Espírito, não na nossa batida, na batida dele. Se nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito, andamos no Espírito na medida que temos comunhão com ele. Olha só o que diz Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne.
Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai manter essa comunhão com o Espírito? Número 1, não confie na carne. Qual é o nosso balizador? A palavra. Você lembra que Jesus vem com uma espada de 2 gumes? Hebreus capítulo 4 fala que essa espada ela é capaz de dividir a alma e o espírito. Ela é capaz de mostrar para a gente o que é carne e o que é espírito. E aí Paulo fala aos Filipenses: nós não confiamos na carne. Um pouquinho mais para frente, Filipenses capítulo 4, verso 8, diz: como é que nós mantemos comunhão com o Espírito? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como é que a gente vai se tornar uma pessoa mais amável, se o nosso pensamento não é cheio de amabilidade, de benignidade, de pensamentos de bondade? Pastor, sou assim mesmo. Se com essa declaração você vai, é com essa declaração que você vai viver. E a carne gera morte. Então não adianta dizer: pastor, mas tá tudo ruim. Muda aquilo que você está falando, muda o seu pensamento. É isso que Paulo está falando aqui. Seja isso o que ocupe. É ocupação militar, gente. Tem que chegar para controlar, para dominar. Acabou a brincadeira aqui nesse circo aqui, nessa bodega dessa coisa. Tem que chegar com raiva. Agora quem domina aqui é a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. É agora, nesse momento, que você vai ficar a bandeira de Deus para dizer: esse governo, esse território agora é de Jesus, o meu pensamento é dele, a vontade que vai ser criada em mim é dele, os sentimentos vão ser dele. Como é que eu faço isso? Ocupe o vosso pensamento com aquilo que é celestial. Assim Pérgamo resistiria aos balamitas. Ei, vocês estão querendo fazer esse jogo de vocês aqui? Aqui não. O próprio apóstolo Paulo chegou e falou: olha só, se a gente mesmo chegar aqui com uma doutrina diferente, ei, não aceita não. Porque o que vale é o que está escrito. O que vale é o que a palavra, e se a palavra de Deus diz que nós temos paciência, eu creio no que a palavra de Deus diz. Santo Agostinho batia nessa tecla: se as escrituras falam, eu acredito. Porque toda escritura é inspirada por Deus. A palavra é Deus falando comigo. Ela está acima da minha vontade. Então não tem fórmula, gente. Nos afastamos da carne, nos aproximando de Deus. Pastor, qual é a fórmula? Como é que eu consigo? Se aproxima mais de Deus. Intensifica a sua vida de oração. Intensifica como você tem percebido a Deus. Sua leitura da palavra, meditação da palavra. Jesus está dizendo a Pérgamo: se arrepende. Se arrepende. Deus nos criou para vivermos no Espírito. E viver no Espírito não é uma coisa impossível. É na realidade a nossa dimensão hoje. A Bíblia diz em Efésios que nós já estamos assentados em lugares celestiais. Eu já estou assentado em lugares celestiais. Você já está assentado em lugares celestiais. O que nós precisamos fazer? Nos aproximar agora, diz Hebreus. Aproximemo-nos, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Judas vai dizer que a graça, ela nos ensina a rejeitar a impiedade. A graça nos ensina a dizer: eu sou livre para dizer não para o inferno. A graça não te dá oportunidade para você fazer o que você quiser. O ser humano não foi criado para fazer o que ele quisesse. A graça nos ensina a chegando-nos a Deus, colocarmos de lado a impiedade, a impureza, porque a gente está se relacionando com Deus puro. Não é um oba-oba. Não é vem e fique de qualquer forma. O relacionamento com Ele é transformação. Richard Foster, um autor americano, ele tem um livro chamado Celebração da Disciplina. Na parte de adoração, eu guardei essa frase no meu coração: adoração sem transformação
não é adoração. 2 Coríntios 3,18 diz: contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Se relacionar com Jesus é ser transformado. É ser transformado todo dia. E Jesus está chamando a atenção dessa igreja de Pérgamo. O inferno quer te afastar da vitória, te enchendo de carne e fazendo você pensar, e eu pensar, que está tudo certo. O pastor Eli falou de manhã: o amor de Deus é incondicional. O teu amor é maior do que o mundo. O teu amor sem medida é incondicional. É incondicional. Mas a aliança de Deus é condicional. Ele é um Deus de graça e um Deus santo. É um Deus que abre as portas. Na graça Ele abre as portas para que você se chegue, mas Ele te ensina como chegar. Ele te ensina como chegar. Na música Deus me ama, a gente canta: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama como sou. Isso é verdade. Deus te ama como você é. Mas no relacionamento com o Espírito Santo, Ele vai nos transformando para que a gente se relacione com Ele. Então eu me abro e respondo, porque Deus me ama. Essa resposta é a nossa transformação para Ele. A revelação, vou terminar com isso. A revelação da palavra de Deus, ela deve trazer transformação na nossa vida. Revelação, transformação. Mas a transformação não é o nosso objetivo final. A revelação da palavra tem que trazer transformação. E a transformação da sua vida tem que dar glórias a Deus. No final das contas, tudo que importa é Ele. Vai tudo de volta para Ele. A transformação da sua vida e da minha vida não é o objetivo final do cristianismo. É um meio para que as pessoas vejam Jesus através de mim e de você. Ei, e a carne não permite com que Jesus seja visto. Por isso que o apóstolo Paulo fala: ira, dissensões, gritaria. Pau está quebrando dentro de casa. É, rapaz, Jesus está lá, aleluia. Espada de 2 gumes passando. Não. Rapaz, está um inferno. Por isso Jesus fala para Pérgamo: arrepende-te, volta, tem chance, volta e responda. Fique de pé comigo, por favor. Volta, 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 arrepende-te, arrepende-te. Senhor, nós queremos te exaltar nessa noite. Obrigado porque o teu Espírito nos alerta. Obrigado porque o teu Espírito nos ensina. Obrigado porque podemos ouvir a voz do teu coração. Satanás tenta nos parar com mornidão, como tentou com Éfeso. Tenta nos parar com perseguição, como tentou com Esmirna. Tenta nos parar com a carne. Mas nós vencemos a carne vivendo no Espírito. Pai, todos os dias, de forma tão natural, queremos deixar o sobrenatural nos dirigir. Espírito Santo nos ensina.
Nos ensina, Espírito Santo, é o que nós precisamos. Estamos abertos aqui, estamos nós, teus filhos, Senhor, e queremos fazer amizade com o teu Espírito, Senhor. Queremos fazer amizade, Senhor, com o teu Espírito, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, é a amizade que mais importa na nossa vida, é a amizade com o teu Espírito. Debaixo dessa amizade, nós queremos ter amizade com pessoas que valorizam o teu Espírito. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. O que era desde o princípio, diz o apóstolo João, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vou anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, diz o apóstolo João. Só que o apóstolo João não era bobo. Vocês querem ter comunhão conosco? Ele continua dizendo: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quer ter comunhão com a gente? Tem que ter comunhão com Jesus. A gente não vai permitir com que qualquer pessoa nos influencie. Nós queremos ser influenciados por aqueles que vão nos ajudar a manter a nossa caminhada de cabeça em pé, de cabeça erguida. É um chamado para mim e para você, para fazermos as escolhas certas. Ei, aonde você quer chegar na vida? Se junta com pessoas que vão te ajudar a chegar lá. Simples assim. Pastor, quero ser médico. Então, cara, se junta com pessoas. Eu lembro de um pastor amigo meu, lá da África do Sul. Ele falava: fui fazer medicina. Meus amigos eram tudo do terceiro período. Quando eu cheguei no terceiro período, eu já estava mais treinado que o pessoal da minha turma. É treinamento, gente. São últimos dias. Para a gente chegar onde a gente precisa chegar, nós precisamos nos cercar de pessoas que já estiveram lá. Segura essa. Para a gente chegar onde nós precisamos chegar, no nosso destino, nós precisamos nos cercar de pessoas que já estiveram lá, que sabe o caminho das pedras. E o Espírito Santo está investindo em você. Está investindo em você. Está investindo em você. Queremos nos aproximar de Ti cada vez mais, Espírito Santo. Queremos nos aproximar cada vez mais, Espírito Santo. Te louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome, meu Rei. Obrigado pela Tua instrução. Obrigado pela Tua palavra. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, debaixo dessa Tua aliança de proteção. Fala conosco ainda mais, Espírito Santo. Conserta, corrige, nos ajuda, Espírito Santo, aquilo que precisa ser corrigido. Nós pedimos a Tua ajuda. Nós precisamos da Tua ajuda. Leva-nos, guia-nos, Senhor, até os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila, maravilhosa na Tua presença, nas nossas casas, Senhor, sabendo que a paz de Deus vai conosco. Aleluia. A paz de Deus vai conosco. Aleluia. Preste atenção nisso. Aleluia. Talvez você esteja voltando para casa, esteja preocupado. Pastor, sair de casa em pé de guerra. Ei, a paz de Deus vai com você. Você vai ter que tomar posicionamento ao chegar lá. Fecha a boca. Já vai agradecendo a Deus. O inferno vai te cutucar. Domínio próprio, paciência. A paz de Deus vai com você.
A paz de Deus vai, e o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Receba essa palavra nessa noite, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que nos visita aqui pela primeira vez, a gente tem um espaço reservado para você. Pastor Cris e a Andréia estão indo para lá, estão saindo aqui agora. Se você quiser, acompanhe eles lá, tem um espaço preparado para você.